Bom dia, meus irmãos. Nós estamos aqui novamente no nosso novo livro que iremos iniciar hoje, o livro de Josué. E eu queria te motivar a não desistir da leitura bíblica. Eu sei que nós estamos ainda nos primeiros livros da Bíblia, mas talvez muitos, diante da rotina e da correria, acabaram atrasando o cronograma de leitura. Mas se isso aconteceu, não se preocupe. Recupere, comece novamente a partir de hoje no livro de Josué. E eu creio que vai ser uma bênção para a sua vida e para aqueles que estão ao seu redor. E o livro de Josué, ele é um livro muito importante para nós. A gente, se vocês se lembram da história na qual nós temos caminhado, a história bíblica, o povo de Israel, ele saiu do Egito, andou 40 anos ali pelo deserto e finalmente agora a segunda geração então de israelitas, eles estão diante da terra prometida. Eles finalmente estão vendo se concretizar aquilo que Deus prometeu para o seu pai Abraão. Deus prometeu para Abraão um grande povo, e sim, isso já estava acontecendo quando eles estavam no Egito, mas Deus também prometeu para eles uma grande terra e futuramente uma grande influência sobre as nações. E aí eles estão então agora diante da terra, parados ali diante do Jordão, e Josué, ele é levantado como um novo Moisés, como um novo líder que tem essa missão agora de poder dar continuidade, de concluir aquilo que Moisés tinha iniciado libertando o povo. E aí agora eles estão então diante desse momento muito especial. Você já teve diante desses momentos em que você está prestes a conquistar o diploma da sua faculdade ou prestes a concluir uma formação ali no seu trabalho? É um momento que gera muita expectativa no nosso coração. E o povo tinha essa mesma expectativa. E o livro de Josué, ele é então dividido na seguinte forma. Os primeiros 5 capítulos, quando você estiver lendo em casa, você vai se deparar com isso, são esse processo de preparação para entrar na terra. E Josué conduzindo o povo para a terra prometida. E aí os próximos 6, dos 6 ao 12, é o período de combate que eles enfrentam. O período de lutas, de guerras, essa parte mais sanguinária ali do livro. E aí depois a seguir é a divisão da terra e algumas instruções finais de Josué para o povo. O livro começa com a morte de Moisés e termina com a morte de Josué, já com as famílias se estabelecendo naquele lugar que Deus tinha prometido dar a eles. E aí, nessa primeira parte do livro, nos primeiros 5 capítulos, nós vemos já como Deus está movimentando a história. Como Israel, eles atravessam o Jordão de forma muito semelhante àquilo que aconteceu em Êxodo, quando eles atravessaram o Mar Vermelho. Deus, ele se mostra como aquele que ele não está sujeito à natureza. Deus, ele é superior à natureza. Tanto é que existe um outro momento também no livro de Josué, em que Deus, o autor, ele descreve como se o sol tivesse parado. Nós sabemos que Deus ele muda ali a rotação da terra, ou a questão dos astros mesmo, mas fato é que ele paralisa o tempo para que o povo pudesse vencer a batalha que estava diante deles. Nós vemos que Deus ele não está limitado à criação, ele não é contido por ela, ele é o dono, ele é o criador, aquele que está acima de todas as coisas. Então, Deus é maravilhoso. Deus, ele é aquele que controla tudo que há. Não apenas a criação, mas as nossas vidas também. E no livro de Josué nós podemos perceber isso. Quando nós vemos essas histórias extraordinárias dessas intervenções de Deus na conquista do lugar que Deus destinara para eles, né? E ali eles estabelecem memoriais, fazem a Páscoa na nova terra. E nós já vemos também como Deus ele começa a salvar mesmo aqueles que eram estrangeiros ao povo. Nós vemos a salvação de Raabe, uma mulher que mesmo sendo prostituta, encontrou ali a sua redenção. Apesar do histórico dela vergonhoso, ela foi uma mulher que pela fé no Deus da aliança, no Deus de Israel, ela pôde salvar não só a si mesma, mas a sua família, quando acolheu os espias e a sua cidade foi destruída, mas ela encontrou salvação para a sua casa e para o seu lar. E isso é maravilhoso.
Nós vemos depois a seguir as batalhas, né, contra os cananeus, e aí temos uma série de descrições de momentos ali de guerra mesmo. E vemos como Deus, ele é um Deus santo. Ele exige a destruição de povos e cidades inteiras. E aí talvez enquanto você estiver lendo, isso gere talvez um incômodo na sua mente, no seu coração, porque você se questiona, poxa, será que Deus ele é genocida? Será que Deus ele quer a destruição de povos inteiros? Como que funciona isso? Será que Deus ele faz acepção de pessoas? Será que ele escolhe alguns povos em detrimento de outros? Mas não é bem isso. Quando nós olhamos para a história do livro de Josué, nós percebemos que Deus é um Deus santo. E a sua santidade, ela não se limita apenas a alguns povos. O próprio povo de Israel, quando peca contra Deus, sofre o castigo e a punição merecida. Nós vemos no capítulo 7 de Josué, Acã, que é um dos membros ali, um dos líderes do povo de Israel, e ele descumpre um mandamento que foi dado. Ele guarda para si alguns objetos que deveriam ter sido entregues ao Senhor na destruição de Jericó. E nisso, Deus ele traz juízo sobre Acã e sobre a sua família. Não apenas contra os povos estrangeiros, mas contra o próprio povo de Israel quando se segue e quando insiste na desobediência. Nós precisamos observar também que Deus ele não é injusto naquilo que ele faz. Aqueles povos, nós vemos claramente que eles estavam envolvidos no sacrifício de crianças, eles estavam envolvidos em adorações pagãs, e quando o autor usa a expressão destruir completamente, ele faz uso de uma hipérbole. Não necessariamente todo o povo seria destruído. Nós inclusive vemos que muitos daqueles que faziam parte de cidades que foram destruídas ainda estão vivos no livro de Juízes e mais à frente no decorrer no próprio livro de Josué. Ele mostra que apesar de ser santo e justo, ele dá uma chance de misericórdia para aquele que se arrepende, como Raabe e a sua família, como o povo de Ai, uma das cidades que reconheceu ali a questão da soberania de Deus também. Nós vemos que Deus ele se mostra justo contra a maldade humana e ele livra Israel da aniquilação dos cananeus. Então, Deus ele tem esse cuidado para com o seu povo. Ele tem esse cuidado para com aqueles que insistem na sua própria rebelião contra o Altíssimo. E aí nós entramos então de fato na nossa última parte do livro, na segunda metade, digamos assim, do 3 até o 24, que é a divisão da terra e esse chamado de Deus à fidelidade. Esse chamado de Deus à fidelidade. Porque Josué, ele coloca dois caminhos diante do povo. Ele fala, olha, quanto a mim e a minha casa, nós serviremos ao Senhor, mas e quanto a vocês? Ele lembra que mais importante do que estar numa terra é estar conectado ao Deus dessa terra. É estar conectado ao Deus da aliança. Mais importante do que desfrutar das bênçãos da aliança é desfrutar do relacionamento com esse Deus. Relacionamento com esse Senhor. E aí nós começamos a perceber que Josué, alguns paralelos, né, e como essa história aponta para o Novo Testamento, aponta para Cristo. Josué ele tem toda a descanso, ele tem toda uma terra para esse povo. Mas Jesus, ele é aquele que realmente traz descanso. Ele é aquele que traz descanso não por meio de guerras e conflitos armados, como Josué fez. Mas ele traz descanso tomando sobre si a violência. Tomando sobre si a culpa dos pecados. A culpa da maldade humana. Israel era um representante divino para estabelecer juízo sobre aqueles povos apagãos que viviam de forma deliberada, destruindo a si mesmos e desonrando ao Senhor. Mas o Senhor Jesus é aquele que assumiu o papel de Israel como o justo juiz. Ele vai ser aquele que vai julgar a maldade humana. Às vezes nós nos deparamos com a maldade, com a violência, com a corrupção e nós ficamos inquietos, porque nós sabemos e desejamos que a justiça seja feita. Mas Jesus um dia haverá de julgar aqueles que vivem na impiedade. E não apenas isso, mas ele não é apenas justo, mas ele também é justificador. Ele não apenas exerce juízo, mas ele também torna justos os pecadores que se achegam pela fé a ele. Assim como Raabe reconheceu a sua necessidade de um Salvador,
Raabe, inclusive, é citada mais vezes no Novo Testamento do que o próprio Josué. Ela é citada no livro de Tiago, ela é citada no livro de Hebreus como uma das heroínas da fé, mostrando que não tem a ver com o histórico prévio que nos torna aceitos diante do Pai, mas sim o que nós faremos diante da decisão que nos é posta hoje. Se nós serviremos ao Senhor em fidelidade, entrando nesse relacionamento com Ele através da fé. Fé naquele que já veio, que morreu no nosso lugar, que tomou sobre si a violência e que pode nos dar descanso e preparar para nós uma terra muito superior do que a terra que Israel herdou. Cristo nos promete uma nova Jerusalém, novos céus e nova terra, onde não haverá dor, pranto, violência, guerra, choro nem fome. E essa é a nossa esperança. Nós podemos ler o livro de Josué e ter a esperança de que Cristo é o guerreiro, que pelo derramamento não do sangue alheio, mas do seu próprio sangue, é quem nos garante moradas eternas, onde poderemos finalmente descansar de toda a dor que nós enfrentamos aqui. Então, eu te convido a continuar na leitura. Não desista, meu irmão. Eu sei que às vezes é desafiador, eu sei que a rotina às vezes nos toma muito tempo. Existem outras ferramentas também, Bíblia em áudio, às vezes a Bíblia no celular, a Bíblia no Kindle. Mas eu creio que é só através da Bíblia que nós vamos conseguir desenvolver a nossa fé. E não apenas isso, mas a própria coragem que é instruída para Josué. Eu queria concluir mostrando que no capítulo 1 de Josué, quando Moisés dá as instruções ali no finalzinho da sua jornada para que Josué seja um bom líder e Deus mostra que estará com ele, aquilo que é central no discurso para que Josué, no caso, seja bem sucedido, é que ele tivesse o cuidado de fazer segundo toda a lei, não se desviar, não cessar de falar do livro e meditar nele dia e noite. Medite nesse livro, porque ele será fonte de vida para o seu coração, para mim e para você. Deus te abençoe, tenha um ótimo dia e conte conosco. Juntos nós vamos chegar um pouquinho mais longe. Deus abençoe.